Unigran Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um TV Londres Notícias. Eu sou Sandro Vita e hoje nós trazemos aqui, mais uma vez, a interpretação do jornal, nosso jornal parceiro, o Metro. Hoje o jornal Metro traz aqui de uma forma bem contundente, uma forma bem clara, bem direta, a primeira página, né, onde traz aqui direto a reportagem, toda a repercussão sobre o que está acontecendo com o caso do Gary Lineker. O outro assunto que tem aqui, logo na segunda página, fala sobre aqui a gente chama de, é como se fosse o ministro da Economia, né? O Jeremy Hunt. Ele vai anunciar nessa quarta-feira alguns cortes e é o que a gente chama de budget, né? É o orçamento para a parte da primavera, para o segundo semestre aqui no Reino Unido. E a gente pega aqui a notícia que ele está trazendo, que ele informou ontem. Ele se reuniu com o primeiro-ministro e com o presidente do Banco da Inglaterra para poder fazer uma revolução, é assim que está escrito aqui, tá? Uma revolução dentro do sistema de benefícios entregues no Reino Unido. O pessoal que está aí no benefício, que depende do benefício, se prepara que quarta-feira a gente vai ter fortes emoções com isso, porque está prevendo aqui que o Child Care, ou seja, aquele benefício para ajudar com os cuidados das crianças, vai sofrer uma mudança. Segundo o que ele está dizendo aqui, vai subir esse valor. Hoje o valor está na casa dos 664 pounds, ou seja, 646, desculpa, o disléxico aqui errou o número, 646 libras por mês, ok? É o que está hoje nessa casa, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do lugar, mas está em volta disso. Ele vai subir. E qual é pelo menos é o que ele está prometendo aqui, tá? Não sou eu que estou prometendo, não. Não é minha opinião, é a opinião dele, do Jeremy Hunt. O que ele está dizendo? Que isso vai subir, por quê? Porque foi constatado que desde 2015 esse valor não recebe um aumento proporcional, né? Principalmente agora com o aumento da inflação. E também tem uma pesquisa que diz que pais que cuidam dos seus filhos, que precisam ficar em casa cuidando dos seus filhos, acabam não voltando a trabalhar, porque fica mais caro você pagar uma creche, pagar um colégio, ou, né, alguém para cuidar do seu filho, que é o child care, né? Care, cuidado, child, crianças, né? Então, cuidado com as crianças. É mais caro você ter esse cuidado, se você pagar para alguém, uma babá ou alguém, do que você pegar o benefício do governo e ficar em casa. Então, qual é a proposta dele? É estimular que as pessoas possam pagar uma babá, ou uma escola, ou uma creche, e com isso elas voltem a trabalhar, né? Isso realmente é uma verdade. Muita gente aqui que ganha ali na faixa do salário mínimo, ou um pouquinho mais, acaba não voltando a trabalhar quando tem o primeiro filho, né? O casal, tá? Não estou dizendo que é só a esposa, só a mulher, não. O casal. Muitos deles não voltam, ou apenas um volta a trabalhar, justamente por isso. Porque com o benefício entrando, apesar do benefício ser pequeno, se você for pagar uma babá para cuidar da criança, você vai pagar quase 3 vezes mais. Então é muito caro. Então é melhor ter uma pessoa cuidando, né, de casa, que não vai trabalhar, ou seja, a economia começa a descer, a gente tem visto o reflexo disso já tem alguns anos, né? E parece que o Jeremy Hunt agora vai tentar solucionar esse problema. Ele também promete aqui que ele vai mexer em algumas outras áreas,
tá? Principalmente na parte das finanças das empresas, mas ainda não há, como o Conservative Party aqui, o Partido Conservador tem exigido, não há nenhuma previsão para mudar os impostos, né? O governo aqui também tem tido uma pressão grande para poder abaixar os impostos, mas até o momento não há previsão, segundo o que está escrito aqui no jornal. Bom, e aí a gente continua aqui com mais informação sobre o Lineker, que foi a primeira página. Nós temos uma parte falando sobre a Ucrânia, que a gente deve trazer amanhã com mais detalhes. E claro, como eu falei na sexta-feira, nós tivemos aqui informações sobre o Oscar, né? O Oscar que aconteceu nesse final de semana. Sobre o Oscar eu não vou falar não, eu vou deixar para nossa querida Vanessa Gonçalves, que está chegando daqui a pouquinho, comentar com vocês. Eu queria trazer aqui apenas, deixa eu só achar, achei que está aqui, ó. Só para a gente encerrar, informar para vocês que vem dizendo aqui nessa parte do jornal, vocês podem ver o símbolo do metrô aqui, metrô de Londres, né, o Underground, dizendo para poder se prepararem para as greves que o metrô vai colocar em prática nessa semana. Na quarta-feira nós teremos greve em todo o centro de Londres, com a parte do metrô, ok? O Overground, que é como a gente chama aqui, aquele que vai mais por cima, né? Vocês, com certeza, quem vive aqui, quem usa, vai saber do que eu estou falando. O público do Brasil que está vendo a gente, Overground, a gente tem uma diferença aqui de Underground, Under por baixo, Overground por cima, mas não necessariamente nessa ordem, porque muitas vezes o metrô, como a gente conhece no Brasil, né? O Underground, como a gente conhece aqui, ou Tube, que a gente também tem essa gíria de chamar, né, o Tube, ele muitas vezes vai por cima também, tá? Então é um pouco complexo, é um pouco confuso isso para algumas pessoas entenderem. Já muita gente já me perguntou isso, veio de visita aqui, por que é Underground se ele está passando por cima, né? Ele não está por baixo da rua, ele tá no nível da rua. Enfim, vai do inglês, curiosidades do inglês, não vamos entrar muito nesse mérito não. Mas de qualquer forma, na quarta-feira temos greve, ok? Acontecendo aqui na parte do Overground principalmente, mas também em algumas linhas do Underground. Elizabeth Line, ok? Vai ficar fechada. Na quinta-feira nós também temos serviço do metrô paralisando, aí tem aqui diversas linhas, tá? A maioria das linhas estarão fechadas. Na sexta-feira e no sábado também, ou seja, vocês precisam aí acompanhar esses aplicativos, tem vários aplicativos da própria TfL, que são do metrô aqui de Londres, do Underground, e completam, né? Esse aplicativo ele traz tudo, ônibus, metrô, Overground, Underground, todo o sistema de transporte, combinados dentro desses aplicativos, e eles informam para você quando, onde e por quanto tempo vai acontecer a greve. Vamos supor que você precisa ir hoje para o trabalho, você abre esse aplicativo, digita para onde você quer ir, né, o seu endereço postal, o endereço do seu trabalho, e ele vai te dizer qual é o melhor caminho para você chegar. Se tem greve, qual o pedaço que está operando, qual o pedaço que está paralisado, tudo. Quem mora aqui em Londres, com certeza, conhece um pouquinho já desse aplicativo. Quem não conhece, fica aí a dica para vocês utilizarem, que ele informa com precisão quando começa a greve, quando acaba a greve e te informa, te ajuda a encontrar a melhor rota para você chegar no trabalho. Muitos desses aplicativos, inclusive, você pode trocar do idioma inglês para português, o que facilita bastante, porque a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo fala inglês aqui no Reino Unido. Estou falando da comunidade brasileira, ok? Bom, depois disso o jornal segue aqui com uma propaganda gigantesca. A gente está precisando de umas propagandas assim, eu vou pegar até a ideia aqui, ó, que vem falando sobre investimentos. Vou até mostrar aqui para vocês, tá vendo? Isso aqui é uma propaganda, não parece, mas é uma propaganda enorme que fala como investir no ISA, né, no ISA, parte de trading, parte de investimentos mesmo. E ele vem aqui com 1, 2, 3, 4, 5 páginas praticamente só falando disso, mais 6 páginas. E aí, por final, ele vem com uma parte aqui de viagens, que a gente vai deixar para a nossa querida Thalita Ferraz na quinta-feira, ok? Então eu fico por aqui, deixo vocês agora com mais notícias com Vanessa Gonçalves. Olá, Sandro, boa noite a todos. Vamos continuando então com as nossas notícias do dia. Vamos falar sobre a tradicional cerimônia do Oscar que aconteceu ontem, realizada pela Academia de Hollywood, lá em Los Angeles, na Califórnia.
O filme, que traduzindo para o português você já deve ter assistido, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, foi o grande ganhador com 7 estatuetas. O filme foi o mais indicado da noite e venceu como melhor produção, melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante e melhor montagem. O filme levou tudo. A última vez que um filme ganhou 7 prêmios, 7 estatuetas, assim, dessa maneira, foi em 2014. O filme era A Gravidade e levou o mesmo número de estatuetas, mas não na categoria principal. A noite ainda foi marcada pelos shows de Lady Gaga e Rihanna, em que eram indicadas a canção original dos filmes Top Gun e Pantera Negra. A cerimônia ainda foi cheia de discursos emocionantes, homenagens e até mesmo animais no palco. And the Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once. Everything, Everywhere, All at Once. Everything, Everywhere. O filme Everything, Everywhere, All at Once, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, quebrou todos os tabus na noite de ontem e ao ganhar como melhor atriz Michelle Yeoh por sua atuação como uma dona de uma lavanderia que descobre ser a chave para salvar o multiverso, se tornou a primeira mulher não branca a vencer como melhor atriz desde Halle Berry em A Última Ceia em 2001. Please don't let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up. Outro destaque foi o alemão Nada de Novo no Front, que venceu nas categorias de filme internacional, fotografia, trilha sonora e designer de produção. Brendan Fraser foi escolhido como melhor ator por sua atuação no filme A Baleia, como professor obeso que tenta se reaproximar da filha ao perceber que a sua vida pode estar próxima do fim. O filme venceu ainda como melhor maquiagem e penteados. Na categoria de roteiro adaptado, a vencedora foi a diretora de Entre Mulheres, Sarah Polley. Em um ano com sucessos de bilheteria, entre os indicados a melhor filme, Top Gun Maverick ganhou como melhor som e Avatar, O Caminho da Água, foi escolhido como melhor em efeitos especiais. Pantera Negra, Wakanda para Sempre, venceu como categoria de figurino. Navalny foi o documentário da noite e Pinóquio, por Guillermino del Toro, levou a estatueta de animação. O apresentador Jimmy Kimmel apresentou pela 3ª vez a cerimônia do Oscar e abordou a polêmica do Oscar do ano passado, quando Will Smith deu um tapa em Chris Rock no palco. Will Smith falou na última sexta-feira sobre o tapa que deu em Chris Rock no Oscar do ano passado e se desculpou. Assumiu que seu comportamento foi inaceitável e disse estar profundamente arrependido. Elizabeth Banks apresentou o prêmio de melhores efeitos visuais, acompanhada por um urso hiperativo. E ainda no decorrer da noite estrelada, em homenagem ao filme irlandês, os apresentadores trouxeram um burro ao palco. E voltando com as notícias aqui do Reino Unido, os serviços de bombeiros e resgate de emergência continuam trabalhando para localizar uma pessoa desaparecida após serem chamados hoje pela manhã, por volta das 11h20 da manhã, após um relato de uma explosão em uma propriedade num bairro lá no sul de País de Gales. 3 pessoas foram levadas às pressas para o hospital através da ambulância e, segundo informou a polícia, a suspeita é que a explosão foi causada por um vazamento de gás. 2 propriedades foram completamente danificadas e algumas casas vizinhas também foram afetadas. Um porta-voz dos bombeiros disse que os serviços de emergências estão trabalhando nos locais e eles pedem para que as pessoas evitem a área para que todos possam trabalhar neste incidente. Já a empresa da rede de gás que fornece gás para o País de Gales e o sudoeste da Inglaterra disse através de um comunicado que foram chamados após receber relatos de uma explosão em uma propriedade. Na chegada, eles descobriram que houveram graves danos estruturais na propriedade e os serviços de emergência estavam no controle da cena. Agora, ambas as empresas estão trabalhando para tornar a área segura. E hoje é um dia de grande celebração para a comunidade católica em todo o mundo. Isso porque o Papa Francisco celebra hoje os seus 10 anos de pontificado. O primeiro Papa latino-americano da história já deixou sua marca e pode ter ainda mais impacto nos próximos anos. Neste tempo, ele já conseguiu acumular alguns adjetivos. Ele é o Papa dos pobres, dos imigrantes, dos encarcerados, dos excluídos, o Papa do meio ambiente, da Amazônia, do povo e da simplicidade.
destacando muito o perdão e a paz. Ele ainda leva o título do Papa das Reformas e da Mudança de Era. Com uma agenda cheia de planos, o Papa Francisco, de 86 anos, tem evitado falar de aposentadoria e recentemente descreveu o seu papado como um trabalho por toda a vida, que ele fará por toda a vida. Na manhã desta segunda-feira, o Papa celebrou com os cordiais uma missa na Capela de Santa Marta, hospedaria onde vive dentro da cidade do Vaticano. O argentino trouxe novidades à instituição milenar da Santa Fé, optando por viver em um apartamento sóbrio, rejeitando o sustentoso palácio apostólico. Ele também quebra outros protocolos, frequentemente almoça com moradores de rua, lava pés de presidiários em cerimônias e prefere usar uma linguagem franca e andar em carro popular. Outra decisão marcante nesses últimos 10 anos é que o Papa Francisco decidiu abolir o segredo pontífico nos casos de violências sexuais e abuso de menores cometidos por religiosos num decreto publicado em dezembro de 2019 pelo Vaticano. E milhares de médicos iniciaram uma greve de 3 dias em hospitais britânicos nesta segunda-feira para exigir aumentos salariais no início desta semana, que é considerada a Semana das Greves. Nos últimos meses, nós temos noticiado muito isso aqui. As greves afetaram vários setores aqui no Reino Unido, onde a inflação supera os 10%. Trabalhadores ferroviários, enfermeiros, policiais de fronteira, professores e muitos outros profissionais entraram em greve para exigir seus aumentos salariais devido à alta do preço dos alimentos, da energia, do gás e de todo esse custo de vida alto que nós estamos vivendo aqui no Reino Unido. O governo começou a negociar com os enfermeiros, com os ferroviários e alguns outros trabalhadores. No entanto, nesta quarta-feira é que o governo apresentará o seu orçamento e pode ser esse um dos maiores dias de greve do ano. Então, nesta quarta-feira, alguns trabalhadores já terão o anúncio das negociações com o governo, o que pode gerar possíveis represárias que podem ser refletidas em greves generalizadas. Então, fica o alerta aqui do TV Londres Notícias para você, para essas greves que podem acontecer principalmente no transporte, saúde e educação, que são os que nos afetam diretamente. Nós ficamos por aqui com as notícias de hoje, vamos agora com as notícias do esporte, com ela, nossa embaixadora do esporte, Mara Deroz. Boa noite! O ensino à distância, mais conhecido como EAD, é uma modalidade que tem crescido no mundo todo e está cada dia mais em evidência. Aqui na Unigran Europa, nós oferecemos graduações, especializações, MBA e cursos livres, tudo na modalidade EAD. Então, uma das perguntas que nós mais recebemos é como funciona o EAD. Se você tem dúvidas, esse vídeo é para você. No EAD, o estudante tem autonomia para fazer os seus horários e seguir o seu ritmo de estudo. Ele tem flexibilidade e pode estudar quando e onde quiser. No Brasil, a modalidade segue as regras do Ministério da Educação, o MEC. A Unigran Europa, por ser uma instituição brasileira, também segue todas essas regras. A Unigran Europa oferece mais de 30 graduações na modalidade EAD e eu vou te contar um pouco sobre a instituição. Na Europa, a Unigran chegou em 2007 e conta com 18 unidades em 10 países, sendo a primeira faculdade brasileira na Europa. O grande diferencial da Unigran Europa é que você estuda em língua portuguesa e as aulas são com professores brasileiros. Então, se o idioma local é uma barreira para você, a Unigran Europa é a melhor escolha. Após a matrícula, o aluno recebe um login e senha para acessar o ambiente de aprendizagem. Você vai participar de atividades individuais ou em grupo e assistir às aulas conforme as orientações do professor. Tudo pela internet. A plataforma também permite ao aluno interagir com outros alunos e professores, dinamizando o ambiente de aprendizado virtual. E para terminar, o diploma da Unigran Europa é igual ao diploma de uma instituição brasileira e não há nenhuma diferença entre o diploma do EAD e o do ensino presencial. Então, se você tiver mais dúvidas, acesse o nosso site unigraneuropa.com.
Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no TV Londres Notícias. Eu sou Mara Derosa e trago um boletim esportivo para você. E a gente vai começar falando de uma polêmica envolvendo um ex-jogador da seleção inglesa, Gary Lineker. Ele foi afastado aí do programa que ele apresenta, chamado o Match of the Day, que é um dos programas mais assistidos aqui na Inglaterra, se não o programa mais assistido na área de esportes aqui, né? Em suas redes sociais, aí o ex-jogador, ele se posicionou contra as medidas que impedem a chegada de imigrantes pela via marítima e foi suspenso pela empresa estatal. Lineker aí recebeu o apoio de seus companheiros Alan Shearer e Ian Wright, que também são ex-jogadores, que não se fizeram presentes no diário aí do sábado em solidariedade ao companheiro de mesa. O ex-atacante ficou conhecido não só pela habilidade e faro de gol, mas também por seu cavalheirismo dentro de campo. Discreto dentro e fora de campo, Lineker se tornou um símbolo do fair play. Em toda a sua carreira, ele jamais recebeu um cartão vermelho, nem mesmo um amarelo sequer. Os jogadores da Premier League demonstraram aí apoio e não deram entrevistas à BBC na rodada deste final de semana. Vale lembrar que a Liga Inglesa, né, ela é formada por cerca de 360 jogadores estrangeiros, o que equivale a quase 70% do total de atletas inscritos. A emissora informou que o programa do sábado foram transmitidos apenas lances e replays dos jogos da rodada, sem apresentadores ou comentaristas. Gary Lineker, que foi o artilheiro da Copa de 86, com 6 gols marcados, ele apresenta o programa desde 1999. O inglês é o único jogador a ser artilheiro da Premier League por 3 times diferentes, pelo Leicester, do Tottenham e Everton. Além disso, Lineker também passou pelo Barcelona e teve como conquistas mais importantes de sua carreira a Copa do Rei de 87 e 88 pelo clube catalão e a Copa da Inglaterra de 1990 e 91 pelo Spurs. Dá uma olhadinha nos tabloides aí para tu ver o que está estampado nesse final de semana. Gary Lineker, ídolo do Everton e da seleção inglesa, foi afastado do programa Match of the Day da emissora londrina BBC após fazer críticas ao governo inglês. Em suas redes sociais, o ex-jogador se posicionou contra as medidas que impedem a chegada de imigrantes pela via marítima e foi suspenso pela empresa estatal. Vamos falar de futsal feminino agora. A seleção brasileira, com 100% de aproveitamento, venceu seus 2 amistosos nesse final de semana lá na Espanha, em Mallorca, contra o time espanhol. Assim como o masculino, né, a seleção brasileira aí vem se preparando e venceu os 2 amistosos do chamado Data FIFA, como são chamados conhecidos esses jogos preparatórios para as principais competições. Encerrando o primeiro compromisso deste ano com mais uma vitória sobre a Espanha, dessa vez por 2-1, que os gols foram marcados por Vanessa e Ali da Paz, que marcou contra. Na última sexta-feira, a seleção brasileira entrou em quadra para jogar seu primeiro amistoso de 2023, também contra a Espanha. Nessa primeira oportunidade, o Brasil venceu a seleção espanhola por 4-1, com 2 gols de Emily, um de Tampa e um de Débora. A Emily, que inclusive foi eleita a melhor jogadora da partida. A próxima atribuição da seleção feminina de futsal é o torneio internacional que será realizado em Xanxerê, que acontece no dia 7 de maio deste ano. Esta será mais uma oportunidade de preparar a equipe para a Copa América, que começa neste ano em setembro. Dá uma olhadinha nas fotos aqui e na alegria e na disposição das atletas para esses 2 amistosos. Com 100% de aproveitamento, a seleção brasileira feminina de futsal, comandada por Wilson Saboia, superou a seleção espanhola nos 2 primeiros amistosos de 2023. Agora aqui no Reino Unido, para você que não poderia faltar, lógico, é Las Américas Liga, a maior liga de futebol amador brasileira fora do Brasil, e teve rodada neste final de semana. Não teve chuva e nem frio que atrapalhou os jogos e nem mesmo a torcida, que se fez presente aí para ajudar e apoiar a sua equipe. Foram 6 jogos que começaram às 5 horas da tarde com rodada dupla, com 2 campos e 2 jogos ao mesmo tempo. Veja como foram os resultados dos jogos dessa rodada.
Aconteceu neste sábado na Bristol Arena a segunda rodada da Premier 2023. A equipe do Cruzeiro, que conseguiu sua primeira vitória na competição, venceu o Resenha FC por 2-0 com gols de Joab Mota. Os comandados de Pedro Pesqueira, que perderam por 2-0 na primeira rodada pelo City East, devem enfrentar no próximo sábado a equipe do Tasmania. Já o Resenha FC, comandado por Adil Souza Camelo, acumulou sua segunda derrota consecutiva. Depois de perder por 3-1 para o União Brasil na primeira rodada, deve enfrentar o Loja FC no sábado, dia 18. O Cruzeiro conseguiu aí a sua primeira vitória no campeonato, né? Se recuperou da derrota da primeira rodada. Como é que foi esse jogão de hoje? Boa tarde, Teco. Quase noite, né? Boa noite a todos aí. Foi um grande jogo, a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Máximo respeito pela equipe do Resenha, não vem achando que vai dar goleada no Resenha, que não tem mais time bobo na liga. E a gente encontrou um jogo difícil, poderia ter ficado mais fácil ali, a gente acabou pecando nos lances de contra-ataque, de matar o jogo. Mas muito feliz pela vitória. Agora já é comemorar, mas botar a cabeça no lugar, o pé no chão para trabalhar, que semana que vem tem mais, a gente precisa sair vitorioso de novo. Valeu, obrigado, Emerson. O resultado que o Resenha queria, né? Mais uma derrota no campeonato aí, mas dá pra ver que o Resenha tá começando a encaixar suas peças. Estão melhorando. Jogo disputado contra uma boa equipe do Cruzeiro, jogaram muito bem. Pecamos em algumas coisas, podia ter feito 1 ou 2 o primeiro, quando o jogo estava 0-0, pecamos. Bola pra frente, semana que vem também de novo. Valeu, obrigado, irmão. Quem também entrou em campo neste sábado, precisando de uma vitória, foi a equipe do Taz Resenha FC. Os comandados do técnico Tião perderam o primeiro jogo por 3-2 para a equipe do Brazilian FC. Mas quem abriu o placar foi o City East, com o Leonardo. A equipe do Taz Resenha, jogando bem, empatou o jogo com o Fábio Júnior. Mas no finalzinho, o Matheus Vieira deu a vitória para a equipe do City. Segundo jogo do Taz Resenha já na temporada, a segunda derrota. O time mostrou uma melhora em campo hoje, mas acho que tem muita coisa para resolver ainda, né? Sim. Time, peças novas, tá chegando agora, mas estamos trabalhando aí. Segundo jogo agora, voltando depois de 2 anos e meio com contusão. E vamos trabalhar mais agora para o terceiro jogo agora, vir uns 3 pontos, né? Mas o time tá de parabéns. Valeu, obrigado. França, segundo jogo do City, mais uma vitória para conta. Essa aí é a estreia que o City gostaria de ter, né? 2 jogos, 2 vitórias. Sim, a gente começou muito bem. Marcamos o primeiro gol, tomamos o empate, mas aí entrei, tive a oportunidade de virar o jogo, seguir as regras que o professor pediu. Com fé em Deus aí a gente continua vencendo. Valeu, obrigado, França. Um abraço. Também neste sábado, quem levou apenas um pontinho para casa foram as equipes do União Brasil e do Borussia London. Os comandados de Raí Oliveira, que haviam vencido o Resenha FC na primeira rodada por 3-1, tiveram dificuldades no primeiro tempo e foram para o intervalo perdendo por 2-0. Já na segunda etapa, a equipe voltou melhor e, se encontrando em campo, conseguiu um empate de 3-3. A equipe, comandada por Ícaro de Souza Santos, que havia vencido o Tasmania por 2-0 na primeira rodada, deve enfrentar a equipe do Brazilian Boys no próximo sábado, enquanto a equipe do União Brasil enfrenta o City East, que vem de 2 vitórias consecutivas. Hoje, Borussia, União Brasil. O Borussia estava ali com a vitória, mas não conseguiu segurar, deixou escapar ali e saiu com o empate. Foi um bom jogo, entendeu? A equipe deles é a favorita. Nós vem aí do segundo jogo, né? Que a equipe vem jogando junto, muitos jogadores novos, né? Fizemos um bom jogo, infelizmente não conseguimos segurar a vitória ali, tava com a vitória na mão. Mas é um erro contra um time igual o União Brasil, que você coloca... Acontece o que aconteceu, que você coloca tudo a perder, né? Mas o mês de campeonato, o importante é que nós somamos 1 ponto, não perdemos, e é isso que é importante. Então, a equipe deles é muito boa, entendeu? E qualquer um que saísse ganhador ali era um merecedor. É isso aí. Top demais, valeu, Icaro, obrigado. União Brasil passou um susto aí hoje, mas no finalzinho conseguiu buscar um empate ali suado diante do Borussia. É verdade, boa noite. O B teve uns altos e baixos. Aí o Borussia marcou primeiro, uma boa equipa.
tiveram bem até o primeiro tempo, ganhar 2-0, mas o B não deixou de acreditar, continuou em cima, aí que fizemos o empate e pronto, um pontinho. Já é importante, já ajuda na tabela. Isso aí, obrigado, João. Quem também ficou no empate foi a equipe do Brasilian FC e do Lógica, que conseguiu um golzinho no final da partida com o Alex Cabreiro para levar mais um pontinho para casa. Loja ali no finalzinho conseguiu um empate, né? Ponto importante. Ponto importante, um jogo muito truncado hoje, chovendo e jogo muito corrido, os caras com a posse de bola conseguiu fazer um jogo melhor que a gente, mas a gente no finalzinho ali, com muita garra, conseguiu o empate. Top demais, obrigado, jogador. No outro jogo da partida, o Tasmania, que saiu perdendo por 2-0, também conseguiu uma esplêndida virada no finalzinho do jogo, vencendo por 3-2. Destaque para Rafael Medeiros da Silva, que fez 2 gols do Brazilian Boys, que deve enfrentar o Borussia London no próximo sábado, enquanto o Tasmania enfrenta o Cruzeiro. Chuva, jogaço, vocês saíram perdendo 2-0, buscaram empate, tomaram o terceiro gol. Como é que foi esse jogão aí hoje? Jogar contra o Tasmania é sempre difícil, né, Teco? Time de muita qualidade, joga e deixa a gente jogar. E o jogo foi decidido em detalhes. Jogar contra a Tasmania, se você errar, eles não vão perdoar. Nós tivemos o mérito de empatar no primeiro tempo, depois levamos um gol por uma falha de marcação. No segundo tempo foi um jogo bem truncado, mas um jogo bem jogado de ambas partes. E é isso. Jogamos, os caras também jogaram. Foi um jogo bonito. O tempo não interferiu muito no jogo, foi um jogo muito bom. E parabéns aí pelo Tasmania por ter saído um resultado positivo para eles. Valeu, obrigado, Rafael. Vitinho, sua primeira vitória aí pelo Tasmania, como é que foi o jogo de hoje aí, meu amigo? Hoje foi um jogão, saímos com resultado positivo, mas a gente não tá feliz com a situação e vamos seguir batalhando para melhorar o time e encaixar. Valeu, obrigado. No último jogo da rodada, a equipe do Vapo venceu o Phoenix City por 1-0. A equipe comandada por Marco Antônio de Assis, que já havia vencido o Loja por 2-1 na primeira partida, enfrenta agora o Taz Resenha no próximo sábado, enquanto o Phoenix City, que empatou com o Brazilian Boys por 0-0, deve enfrentar o Brazilian FC na terceira rodada em busca de 3 pontos na tabela. Destaque da partida para Kelton Santana, que marcou o único gol da partida. Você ser o herói do jogo aí, ser o melhor jogador em campo do Vapo. Grandes defesas agora no final do jogo aí que garantiu esse 1-0. V de vitória, né? V maiúsculo, né? Primeiramente, muito obrigado a Deco, essa liga aqui que é a melhor aqui em Londres. E a gente está aqui, né? Sempre que o Vapo precisa, a gente está aqui para poder dar o nosso melhor, mas o mérito também de todo o grupo, que está unido, focado, e a gente nessa temporada vai estar entre os melhores, com certeza. Muito obrigado aí, vamos que vamos, próximo. Valeu. Daniel, Fênix ali, no finalzinho, tomou o gol ali do Vapo, não conseguiu mais encaixar o seu futebol. Como é que foi para você esse jogo de hoje? Cara, muito obrigado aí de novo, mais uma vez pela liga, bom estar de volta. Foi um jogo atípico, o campo não tava ruim pros dois lados, escorregando pra caramba. Nosso time tava em cima. Parabenizar o goleiro dos caras aí, que salvou o jogo pros caras. No finalzinho ali, acertaram o gol. Parabenizar os caras pelo jogo, jogaram demais. E agora ir pro próximo aí, que é só o começo. Valeu. Obrigado, Daniel. E para você que gosta de campeonato inglês e quer saber tudo o que está acontecendo aqui na Premier League, um dos campeonatos mais famosos do mundo, fique ligadinho, porque amanhã a gente traz tudo para você, todos os resultados dos jogos deste final de semana, e teve muita rede balançando. TV Londres Notícia, o mundo passa por aqui. Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com.
Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa.